Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Respeitados irmãos, irmãs, em primeiro lugar, louvamos e agradecemos a Allah subhanahu wa ta'ala por esta oportunidade. Ashinyawaka amakalopana otene na amakatiana patayon shukurela Allah subhanahu wa ta'ala novele lihan rejele wakala mozana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama na ukomazani ni makomazo o Islam, makomazo atu o janna. Ni himya wira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pada ya ompaka aberturo lava a programa ani huku na lelo nikalale ni huku na iti ele iti ulu pale novenya oholo nova ashulu pale para dar continuidade ya eketelo za nabii Muhammadun sallallahu alayhi wasallam olo kalale tarbo meshtirehu meshtiri atu ale anetela sharia ya kweli nirako holo ashulu pale elelo ni hukuni moja ni kalale desimu dia ya mweri wa Dhulhijja para atu otene ala kanale oportunidade okuma paroro paka ehija omaka aina nsana ya panyanea elukari mozenazimi ya Arafa. Ni Arafa ekie o significado de todo o processo de Hajj. Nabi alayhi salatu wassalam onihimera lewira al-Hajju Arafa. Ehija opanyanea oportunidade ora weme la Arafa. Portanto, para atualo tene ya arrivo oani no ya apanyalo oportunidade oro hiji. Então sana apanyane kumperiki sunna ulu pale ekalale otuka na ni huku na nonu dia mweri wa Dhulhijja. Respeitados irmãos, irmãs, esta grande celebração de o dia de hoje, dia do Eid, Yawmul Ashir min Shahr Dhulhijja, esta celebração começou com Ibrahim alayhi salatu wassalam. Por que nós temos que começar com Ibrahim alayhi salatu wassalam? Allah subhanahu wa ta'ala onihimeria e passagem za Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam dentro do Corão em relação a esta celebração, em relação a esta festividade do dia de hoje, que é o 10º dia, Yawmul Dhulhijja. Respeitados irmãos, para começarmos a citar ou a contar o historial, não vamos contar sem primeiro começar com o juramento de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quando ele jura, quando ele faz um juramento, quer demonstrar ou quer dizer a nós a grandeza que existe dentro desta coisa que Allah subhanahu wa ta'ala que lhe leva a jurar. Respeitados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala jurou no Alcorão Sagrado, dizendo al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala onala pela oshaka walayalin ashir, nonala pela mahikun loko amweri wa Dhulhijja. Respeitados irmãos, 10 dias é a mweri ya Dhulhijja, que hoje completa o 10º dia de Amweri ya Dhulhijja. Esses dias, respeitados irmãos, são melhores e mais importantes em relação aos dias de Ramadã, em relação aos 10 dias
os últimos 10 dias do Shahr Ramadan. Respeitados irmãos, a Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele percebeu a grandeza, a valiosa que tem esses dias, ele disse: Ma min ayyam, não existem dias do ano melhores. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Respeitados irmãos, a Nabi alaihi salatu wassalam, no significado do versículo do juramento de Allah subhanahu wa ta'ala, wala pelawe 10 dias mweri wa Dhulhijja, apelo ni himera wira kavoto mahiku ayaka antunawe nzari antunawe uservu orovara miteko zote ponsivela Allah subhanahu wa ta'ala kulukoma hikunlo kwala amweri wa Dhulhijja. Respeitados irmãos, ala inja miteko zihimia leva kahiena wira miteko zihimia wira orowa tikilentali para we anu kukumua para hikonsigiri kihimia le wiro rewa te shekaro não miteko zihimia leva tinzenye zinonko matihu niyari wadishkansu niwehu kina himakawira Allahu akbar la ilaha illa Allah astaghfirullah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhair mpakora aliaya nauso okumihaweana alqumma coisa valor para dar uma caridade, para sadaqa, é min al-a'mali salihah. O pakayore rawano para nyawa muislamu. Ela erwa min al-a'mali salihah. Unkomati wayano osome Qur'ani, erwa mon a'malu salihah. O kala wayano kura kupanya neo trukaka mahiku utuli di por coincidência o trukanzana min al-a'mali salihah. Tinishu di haliawe ba Nabii Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama. Mashiano latu wa ignorância nossa, latu a falta do conhecimento nosso, nós desperdiçamos esses dias, não conseguimos aproveitar os dias no seu máximo. Respeitados irmãos, a coisa mais melhor e mais grandiosa que deve ser realizada no dia de hoje é o sacrifício do animal. Oroaweano pia upanyihe hatua parorohita enama. É por isso an-Nabii sallallahu alayhi wa sallama nas suas palavras dizia: aquela pessoa que tiver alguma possibilidade de sacrificar o animal e ele ignora, ele negligencia, ele não põe isso em conta, fala yaqrabanna musallana, ou como fala alayhi salatu wassalam, não há nenhuma necessidade desta pessoa aproximar o local onde nós vamos realizar o salá. Respeitados irmãos, no hadith de Aisha radiyallahu anha, onde mera Nabii sallallahu alayhi wa sallam, aquele momento de decolar o animal, de sacrificar o animal, ashulu pale lizuele que wira Nabii sallallahu alayhi wa sallam, onde mera wira antes de primeiro juramento, antes de primeira gota, e omore lavati, e na omore la yokote lempan wa Allah subhanahu wa ta'ala anti natumarela elukari lenroa rohitelia. Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd. Respeitados irmãos, o assunto inicia com Nabiullah Ibrahim. E quem é Nabiullah Ibrahim? Para nossa crença,
para o nosso conhecimento, Nabiullah Ibrahim é aquele profeta em que todas as regiões do mundo não tiraram o mérito deste grande homem. Allahu Akbar. Respeitados irmãos, vamos lá agora perguntarmos os nossos irmãos cristãos, quem foi Abraão? Eles também conhecem a homenagem de Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Eles também falam do sacrifício do animal. Nesses momentos aqui, respeitados irmãos, Ibrahim alayhi salatu wassalam anukala na assunto moza ena arinawe ovaha kakala na etu wahukala uira ana moferecer em nome ya Puya subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salatu wassalam, por causa da sua entrega, a sua dedicação, Ibrahim alayhi salatu wassalam, Allah o escolheu para ser o seu próximo, para ser o seu amigo, por causa da sua o quê? Da sua íntegra responsabilidade no cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Respeitados irmãos, até uma vez, Ibrahim alayhi salatu wassalam, yanahihi miawira, maneira em que zivelaya oferecer katetu mpanyaka wa Puya subhanahu wa ta'ala, hata akivahale mwana, nimikaana roa onkusha manola, kihite masikatseraka onsiveliha Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nesse momento, quando Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-lhe o filho, apesar de existir alguma divergência com os nossos irmãos cristãos, eles dizem o filho que foi sacrificado, ou que era para ser sacrificado, não foi Ismail. Eles dizem isso, mas esta crença vamos deixar com eles. Nós, como muçulmanos, acreditamos que o filho em referência foi Ismail, alayhi salatu wassalam. O que aconteceu quando Ibrahim conseguiu o filho? Quando Ibrahim nasceu o seu filho Ismail, alayhi salatu wassalam, ele havia se esquecido a promessa e a Puya subhanahu wa ta'ala. Então, quando será koloha, primeiro dia kura kuloha, wira weyo manola himalia wero nang hita woyara vesha ursheni yena kuira ka eletila talvez kumampanta wa Iblis. O segundo dia kura kuloha to weyo manole onro hitalini, então kura não, talvez ainda é Shaitan. Então no terceiro dia, até outros entendidos dizem por coincidência, foi o 9º dia de Ibrahim alayhi salatu wassalam conhecer a realidade do sonho que teve. O sonho real de Ibrahim alayhi salatu wassalam, então de sacrificar o seu filho. Os outros dizem foi no 9º dia que ele ficou a saber que não, miano kihano oron sacrificar mwana, oron hita mwana, zato kwali ako prometer impanta wa Puya subhanahu wa ta'ala. Respeitados irmãos, Ibrahim, cura com himera manawe Ismail, depois de crescimento, o meu filho, Allah subhanahu wa ta'ala me lembrou alguma palavra, alguma promessa, e a toquali ako pakawira, kayariha mwana, kinara kainhite que me oferecer Allah. Respeitados irmãos, vamos lá escutar bem a conversa de um filho piedoso para com seu pai. O filho, qual foi a resposta que deu ao pai? O filho disse,
ya abadi satajiduni insha Allah min as-sabirin, if'al ma tu'mar. Allahu akbar. O filho disse o quê? Oh meu pai, se essa promessa, se essa ordem foi de Allah subhanahu wa ta'ala, não há nenhum problema, o caro pai, então poderá me sacrificar. Pode o que irritar, satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Oh meu pai, você vai me encontrar insha Allah no grupo dos pietosos. Respeitados irmãos, Ibrahim levou no seu filho até o local de sacrifício. Então, quando chega no local de sacrifício, a faca foi proibida de cortar a carne sem a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. A faca, quando aproximasse o pescoço de Ibrahim, alayhi salatu wassalam, caía para o chão. Ibrahim ficou sem perceber, mas o que é que estou a tratar? É quando Jibril, alayhi salatu wassalam, foi entregue uma ovelha, para um anela Nabiullah Ibrahim, em troca de sacrificar, ao invés de sacrificar o seu filho. É aqui, respeitados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala logo ficou a saber, mas ele sabia, ficou a saber que aquele homem era verdadeiro, era realista. Então, é quando Jibril entregou ao Ibrahim alayhi salatu wassalam uma ovelha, em troca, ao invés de sacrificar o filho, ele sacrificou a ovelha. Tuhita enyompe. Outros dizeres, aqui na Nihmera Uira, o Aliao e Jibril, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim responde, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Até outros dizem, o filho disse, Allahu Akbar, walillahi alhamdu. Respeitados irmãos, esta prática de Ibrahim alayhi salatu wassalam foi renovada no Islã. O Islã renovou por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, quando Allah subhanahu wa ta'ala disse para Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Allahu Akbar. Respeitados irmãos, Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ficou a perceber a partir deste versículo que, afinal de contas, o Tara é passo za Nabiullah Ibrahim, então é um ibadah, uma ibada grandiosa por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aquela prática de Ibrahim, aquela prática de sacrificar o animal neste grande dia, ficou como sunnah. E a Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam orientou para que todos os seus servos praticassem este grande sunnah. Respeitados irmãos, mas lelo na apanha atwari na nzuru kwaya mapol sanimaya kanro kushaena oroka starela é causa ya Allah. Mas são as mesmas pessoas que dizem que eu sou sunni, eu sou al-sunnah wal-jamaa, mikintar sharia yantume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Onde está, meu irmão, o seu seguimento a Nabi sallallahu alaihi wasallam? Respeitados irmãos, uma coisa que eu não quero deixar atrás. Heshima za shulu pale yanu watu wakati wa Nabii sallallahu alayhi wasallam, com eles radiante, contente, sorrindo. O profeta de Allah disseram para Nabi alayhi salatu salam, inna la nuhibba rabbana. Hina nizivela puyehu. Mas qual foi a resposta de Allah subhanahu wa ta'ala? Anhimera ka Nabi alayhi salatu salam, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, para transmitir o significado daquelas palavras que tinham sido proferidas por aquele grupo.
O que é que Nabi alayhi salatu wassalam, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala respondeu? Disse: "Qul", diga ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam para essas pessoas: "In kuntum tuhibbuna Allah", se realmente vocês amam Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, então sigam as minhas práticas. Tarani e sunnah tsaka, tarani e ketelo tsaka. Qual é o significado? Qual é, quer dizer, o pagamento, a retribuição que vai ficar quando alguém seguir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ainda disse no versículo: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri yahibbukum Allah". Allah subhanahu wa ta'ala vai gostar de vocês. Allah subhanahu, a primeira coisa é o gosto de Allah para com aquelas pessoas que estiverem a continuar o sunnah do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E perdão dos delitos, perdão dos pecados é a promessa de Allah. Introdução do Jannah é a promessa de Allah. Oh, meu caro irmão avarento, você está perdendo essas oportunidades. Essas oportunidades ainda tem espaço para você. Então, só para terminar, Nahimia wira Ibrahim alayhi salatu wassalam, puyo himale wira tipani onro tishperezar eketelo Nabiullah Ibrahim wa hukalantu hinzu elempakawe wa hukalantu lolo wa hukalantu purutu wa hukalantu namwipatiha laqad istafainahu fi dunya hina himunnuha. Quer dizer, é consideração ya mbaleo ontalla leo Ibrahima e hina mawede leketelo ehu watulwatu nielava ya rivo escolhe hiano ninzuele wira onrenya wongo wa akhira wongo onro kala monkoni mwatu ote panasha ovara miteko zorera elukari nroka lihia anamatsorera. Ibrahima vai ficar lá também. No outro nrontakiha onroka la tampe forma ela. Respeitados irmãos, e aquela uiro hava ha conseguir lutuma e puria zia levar pelo menos o como ni hukuni arialiaya mpaka elelo completaria ya 10º dia Dhulhijja e hano kalna pelo menos ano de vida. Não pode ser animal defeituoso, animal com deficiência, animal doente, animal magro e outra entunta yokutuanaru enama ya ipu kahiena eriu parukusha oroa omo oferecer Allah subhanahu wa ta'ala yele namele ote pashoniti velele ashulu pale iye rihu parukusha hiano roa wentere karim pantra wapia subhanahu wa ta'ala. Masi etiki na kuto oni hitia epwiti ilava ekandeke pelmer jumweri misita okuma ni huku ni arialiaya mpaka lelo wava ekompeltar ki pelu men jumweri misita yavikana noane nyum problema ya kalawira enyompe ekalane pelo menos 2 anos de vida e atina ma sirumialeo hiano hita se kapelo hiemotza encaminha hano kala na 5 anos de vida, mas como ano difícil kapelo hia, mas não pode subestimar as pessoas. Pode existir irmão que pode ter esta possibilidade de comprar camelo e querer sacrificar em nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Respeitados irmãos, este é o significado deste nosso ajuntamento aqui. E a Kalawira, onaro kumelela cristão, Abraão quem é Abraão? Esse não é cristão, não conhece nada do cristianismo. Se vai surgir judeu que vai dizer quem é Abraão, esse não conhece nada do judaísmo. Se existirá muçulmano que também não vai reconhecer a homenagem de Ibrahim alayhi salatu wassalam, este muçulmano ainda tem que procurar a interação, o conhecimento, quem foi Ibrahim na história do Islã. Respeitados irmãos, nani pela alongar mais
mas izoela lehu ile itile na makuvia wakuvelia oroa ohitia efikine hirehu parohia va okhala kawira olo hikonsikira le mpakhelelo irairia kawira kalipela nzuru khwaka vale kanlokiha walakin kinama akhela khwazi melo vale akhela yova hiya epororogação melo depois ya melo nrotro vale então emmalela nrotro anava hiya tomar 3 dias para aquele que não tem possibilidade de sacrificar hoje. Respeitados irmãos, é por isso Nabi alayhi salatu wassalam animeria uira olonro khala nanlelo enia então yena aparari kinuthikila ekathatsawe aparari kinuthikila ekharari tsawe akina kina himyawira qualquer parte ya kharari enao ola pinatamula ohano lipelela pelo menos este período ya virakavale aipanyale ira tipuia subhanahu wa ta'ala. Respeitados irmãos, esses conhecimentos aqui não são conhecimentos que nós vamos adquirir em casa, são conhecimentos que nós vamos adquirir com conhecedores da matéria, com os ulamás, os shuyukh, os toati, aquelas pessoas que nós achamos que este conhece, então vamos sentar com eles para poder ampliar a nossa fé, o nosso imani com Allah subhanahu wa ta'ala. Sem me alongar, não era o sunnah o lavula mais para perder já controle, mas quem himyawira puya Allah subhanahu wa ta'ala anonelo tunku hiano tenehu ni hokolele owanya wanamuna empela wena puya aniswami himankose hu tene ya rabbal alamin aswami hashinya wihwala hola leukwani monkani wa mamanli mwehu mashipapehu mashimamehu mashihimehu mashulupalehu amuzehu utene no geral e aqueles que foram nossos irmãos na fé ale arnehu tenturiadin Allah subhanahu wa ta'ala one lutunku a prometeri e janna wa mita kuzakalali ya baraka ni hiano pia anikwihe netera kwa Uislamu ilela então ekale diribo kodi kwehu ya vida não só o muçulmano não é aquele que vem rezar só Eid. O muçulmano é aquele que tem interesse de conhecer o seu Islã. Aquele que procura o conhecimento, quem foi Allah, por que as pessoas estão a rezar. Este aqui é o muçulmano. Então, aquele que veio aqui com a intenção só de um Eid, que Allah dê mais força de praticar com o resto das ações dentro do Islã, ya Rabbal Alamin. Oh Allah, que as nossas almas, que os nossos jovens, as nossas esposas, as nossas irmãs, as nossas mães e todo muçulmano em geral, que Allah traga um imani enorme, que sejamos referência aqui no dunya, assim como no akhira, ya Rabbal Alamin. يا رب العالمين نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا رب العالمين. أقول قولي هذا. Sem me alongar, respeitados irmãos, a palavra eu sei que estava um pouco doce, até soli na riba terohini pa hamaji aqui no kipa então ni natuira zammo nimmal lavava inshallah até próximas oportunidades, que Allah acede de nós as boas ações. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.